Bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Introdução ao LaTeX, atividade vinculada à 20ª semana da Matemática, 10ª semana da Estatística e 9ª Amostra IC. Meu nome é Alessandro e falarei nessa videoaula sobre inserção de referências bibliográficas em textos elaborados com LaTeX. Para poder inserir referências bibliográficas em textos elaborados com LaTeX, é necessário que seja incluído no preâmbulo esses dois pacotes. Okay? Pacote NatBib e pacote BabelBib. Okay? São pacotes que têm por finalidade várias coisas. Tá bom? Vamos ver. O NatBib ele permite que você trabalhe com vários estilos de referências bibliográficas. Okay? E também permite você configurar determinados aspectos da apresentação das referências no final do artigo ou do livro. Okay? Sort and Compress é uma opção que faz com que as referências bibliográficas eles sejam apresentados em ordem de chamada ao longo do texto. Ok? De referenciação ao longo do texto. E outra coisa, imagine, por exemplo, que uma referência, que uma citação, né, no texto envolva um conjunto de artigos, por exemplo, 10 artigos do mesmo autor. Então, o que ele vai fazer no texto com isso? Ele não vai colocar o número de todas as referências, ele vai colocar só a primeira referência e a última, ou seja, tudo que está naquela faixa são todas referências que foram utilizadas para o desenvolvimento do trabalho. Ok? Square vai fazer aparecer entre colchetes o número da referência que está lá no final do trabalho, né? As referências bibliográficas. Comma vai fazer com que as referências sejam separadas por vírgula. Ok? E numbers, que as referências serão citadas por números. Ok? Então, por exemplo, lá um autor, Mike, né? Imagina um autor, um pesquisador chamado Mike vai ser referenciado no texto. Então, segundo Mike, aí você vai referenciar, logo na frente dele vai aparecer entre colchetes o número da referência. Para a pessoa que quiser saber um pouco mais, ir lá buscar no final do trabalho. Ok? Bom. O BabelBib, qual é a função dele? É fazer determinadas correções, ok? Adaptações das referências bibliográficas de acordo com o idioma. Por exemplo, às vezes uma referência é um livro que tem 3 autores. Você vai colocar o nome dos 3 autores. Você não usa esse pacote aqui, nas referências, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar aparecendo lá AND, tá? AND, né? A conjunção de um autor para o outro, né? Vai ser feito pela letra, vai ser feita pela expressão americana, né? AND, né? Quando você faz isso, no nosso caso, que é o idioma, que é o português, vai aparecer o E, né? Primeiro autor, vírgula, o segundo autor, e vai aparecer o E do último autor. Ok? Isso é importante. O fato de usar o BabelBib, ele restringe um pouco o seguinte, aos estilos de bibliografia, tá? Porque tem muito estilo de bibliografia, pessoal. Tem muito estilo. Se vocês forem pesquisar na internet, vocês podem pesquisar lá assim, né? Bibliography Styles for LaTeX. Tá? Aí vocês vão ver lá a quantidade de estilos que existem. Então ele restringe a um certo número de estilos, tá, ok? Mas que de certa forma vai atingir o objetivo, ok? Bom, no nosso caso iremos utilizar o BibTeX, ok? Que ele é um sistema de gerenciamento de referências bibliográficas. Quando se utiliza o BibTeX,
todas as referências bibliográficas são colocadas em um arquivo à parte de extensão .bib, ok? E aqui na frente você põe o nome, tá? Normalmente colocar o nome sugestivo, né? Bibliografia, ou então referências.bib, bibliografia.bib, ok? E dentro desse arquivo aqui, vocês vão colocar as referências. E referências existem de muitos tipos, né? Tem livros, artigos, artigos apresentados em eventos científicos, né? Referências de internet, capítulo de livro, né? Tem muito, ok? Então, mas cada tipo, nesse arquivo BIB, tem um jeito certo de ser colocado lá, ok? Bom, e como é que a gente faz aparecer na... O que vai fazer? Qual é o comando que vai fazer aparecer lá no... que vai fazer aparecer a bibliografia, que vai fazer ser inserida? Esse comando aqui, ó, barra bibliografia style. Esse primeiro tem por função, você vai dizer o estilo que você quer usar na sua bibliografia, dentre as que são possíveis no pacote BabelBib, tá bom? Esse hífen LF é um parâmetro para poder fazer aparecer na referência o sobrenome e depois o primeiro nome. Tá? Então, last name, for name, ok? Se você inverter, vai aparecer o primeiro nome e depois vai aparecer o sobrenome. Se colocar FL, ok? Bom, e esse outro aqui, ó, bibliografia, você está dizendo ao LaTeX, ao compilador, que os dados bibliográficos estão no arquivo bibliografia.bib, tá? Lembrando que você não põe extensão não, você só coloca o nome, você coloca sem extensão .bib, tá? Ok, pessoal? Vamos prosseguir. Bom, iremos trabalhar aqui com o processo de inserção, né? A forma como deverá ser montado o arquivo .bib, né? Que é o arquivo com as referências bibliográficas. Tá? Todo tipo de referência, seja livro, artigo, tese, dissertação de mestrado, referência na internet, tá? Ele tem uma forma de inserção. Ele tem um conjunto de informações obrigatórias e um conjunto de informações opcionais. Tá? As informações obrigatórias são informações que necessariamente tem que ter na referência. Tá? As opcionais, tá, são informações adicionais que vocês podem agregar. Okay? Aqui irei abordar apenas as informações obrigatórias de cada tipo de referência. Okay? Na descrição desse vídeo, ok, irei colocar, tá? Peço para vocês olharem na descrição links para sites na internet que explicam, mostram todas as informações, sejam as obrigatórias e as opcionais, para cada tipo de referência, tá bom? Então eu peço que vocês busquem nessa referência para obterem mais informações mais detalhadas sobre as outras, sobre os dados opcionais, tá? Que vocês podem agregar à referência, tá bom? Aqui, vamos lá. Bibtec. Livro. Como é que você informa um livro? Tá no arquivo .bib. Tá? Tudo isso aqui vai ficar no arquivo .bib. Todo livro você tem que ter isso aqui, @book, né, de livro, né, em inglês, da forma como está aqui. A primeira coisa que vocês colocam, tá, é o rótulo, a chave. Tá? Esse rótulo é importante, por quê? Lá no desenvolvimento do texto, utilizando esse rótulo que vocês vão fazer associação com a referência, que vocês irão citar, né? Vou mostrar mais para frente, vou falar aqui um pouquinho. Lá no texto, quando você estiver escrevendo, imagine a seguinte situação, né? Conforme Burden, que é um dos autores aqui, né? Conforme Burden, aí eu vou citar referência, né? Então eu vou colocar /cite, que é o comando, né? Aí entre chaves eu vou colocar o que? Isso aqui, ó, Burden 2008, que é a chave. Aí quando você faz esse compila, o que vai acontecer?
Ali no lugar do /cite vai aparecer entre colchetes um número. Esse número é o número da referência que vai aparecer lá no final do livro ou do artigo, tá? Associado ao que está sendo comentado, tá? É referência, ok? No caso de livro, as informações obrigatórias, separadas aqui por vírgula, vem aí, ó, title, que é o título do livro, informa aqui entre chaves, o autor, né? Coloca, se são dois autores, separa um do outro por end, que aqui no caso são dois autores, vírgula no final, né? A editora que está publicando, né? Que é a Cengage, e o ano de publicação. Tá bom? Isso aqui são as obrigatórias. Okay? Se quiserem adicionar, por exemplo, a edição do livro, tem como informar. Se quiserem informar as páginas, também pode. E assim vai. Tá bom? Aí já entra nas informações opcionais. Temos os artigos, né? Como é que você forma um artigo? @article, tá? Precisa aqui desse símbolo, desse arroba, tá? Article. A chave, no caso de um artigo, você tem que ter o nome dos autores, o autor ou os autores, porque pode ter mais de um. O nome da revista, que é o journal. Aí escreve aqui na frente, entre chaves. O título do trabalho, entre chaves. O ano de publicação. O volume, porque a revista tem volumes. E as páginas onde se conta o trabalho que foi desenvolvido. Agora, e com relação a trabalhos publicados em eventos científicos? Os trabalhos que são publicados, apresentados e publicados associados a eventos científicos, normalmente esses trabalhos saem nos anais do evento. Tá bom? Nesse caso, para poder informar isso, esse tipo de referência, você tem que colocar lá o arroba em proceedings, o rótulo, tá? Toda referência tem que ter um rótulo. Não pode ser o mesmo, cada referência tem um rótulo diferente do outro, uma chave diferente do outro. Aí você vai informar o nome do autor ou dos autores, o título do livro, porque os anais eles são livros, né, que você informa que contém os trabalhos que foram apresentados, né? Aí tá, que no caso anais da primeira semana de matemática, o título do trabalho e depois o ano. Ok? Vamos adiante. Para referências em sites na internet, né? Em sítios eletrônicos da internet. A opção que tem disponível, tá? Esse aqui, ó. Arroba, ok? A MISC, você põe a chave, o título, você põe um título, né? E depois você vai informar como é que ele foi publicado. Então, como ele foi publicado, é o local onde consta a referência. No caso, é um site internet. Então, você vai usar /URL. Inclusive, existe um pacote que a gente vai ter que acrescentar, chamado /URL, chamado URL. Ok? E aí você coloca o site. Tá bom? E essa informação é importante, né? Quando é que ele foi acessado? Né? Porque pode ser que esse site aqui saia da internet. Se isso acontece, tem sites que às vezes ele sai da internet, o pessoal tira. Mas então é importante você informar quando é que ele foi acessado, né? Ou seja, nessa data ele estava ativo, né? Que é quando o site foi consultado. Ok? É importante colocar isso aqui. Bibtec, dissertação de mestrado, né? Então, quando é dissertação, é assim, @masterthesis, o rótulo, o autor, o título da dissertação, a escola que foi aonde que foi desenvolvido, né, a dissertação, você põe o título, e o ano. Tá? Esse aqui é o ano de defesa, né? E aqui por último, né, temos também a tese de doutorado. Tá bom? Tese de doutorado. Então, PhD thesis, Santana, @2007, que é o rótulo, o autor,
título, a escola em que foi feita, né, a universidade, onde foi feito o doutorado e o ano de defesa, tá? Como eu falei para vocês, pessoal, o LaTeX ele é um organismo vivo, né, que vai crescendo. Então, existem também, o pessoal cria, né, outras, o pessoal cria outros tipos de referências bibliográficas, né? Aí tem que procurar um pouco para poder ver mais outros, né? O BibTeX é um sistema que a gente vai utilizar aqui, mas já foi desenvolvido o BibLaTeX, que ele é uma extensão, né, do BibTeX, apresentando mais funcionalidades, mas também tem outros, tá? Por exemplo, usando o Bibber, que é uma outra ferramenta para construção de referências bibliográficas, né? Para poder ver mais sobre isso que eu estou falando, eu peço para poder fazer uma pesquisa, ok? Irei colocar isso também nas referências, tá bom? Na descrição, né, do vídeo, na descrição do vídeo. Esses vídeos normalmente vocês estão vendo no YouTube, né? Lá embaixo do vídeo vocês vão ver descrições com links, tá? É ali que consta o que eu estou falando, tá bom? Eu coloco lá informações adicionais para busca, pesquisa, tá, conhecimento e assim vai. Ok, pessoal? Então, agora qual é o próximo passo? Vamos colocar em prática isso que eu acabei de falar, né? Iremos agora lá para o Overleaf para poder fazer a construção do arquivo bib, né? E mostrar como é que funciona, né, a construção daquelas informações. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos prosseguir. Ok, pessoal. Então, estamos aqui no Overleaf. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar a aula 1, tá? O texto que foi utilizado na aula 1. Tá? Eu vou copiar ele aqui. Marquei, vou copiar. Vou criar a minha aula 4. Criar um outro arquivo. Aqui embaixo foi criado. Ok? Esse texto, tá? Aquele texto que fala sobre a análise numérica, queremos utilizar como um texto onde iremos fazer a inserção das referências bibliográficas. Antes de prosseguir, ok? Vamos definir que isso aqui vai ser o nosso arquivo principal de compilação. Para poder informar isso lá ao Overleaf, vamos lá em cima no menu, vai abrir aquela caixinha, né? Procure lá assim, onde está escrito assim, documento principal. Ali eu escolha, que no caso eu vou fazer aqui, né? Aula 4. Então, aula 4 é o nosso texto principal. Então, é aqui que nós vamos fazer as compilações, ok? Então, toda vez que for mandar compilar, o Overleaf vai pegar esse texto que está aqui e vai compilar, ok? Bom, temos aqui um texto, tá bom? Vamos agora preparar o arquivo de estilo, colocando os pacotes necessários, né? Então, eu vou lá abrir o arquivo de estilo, eu vou aqui embaixo, vou inserir aqui o pacote natbib e o pacote babelbib, ok? Vou vir aqui, pronto, coloquei, tá? Já coloquei que esses dois pacotes com essas opções estão apresentadas na parte teórica, ok? E vou também fazer o que? Já vou colocar lá na aula 4, né? Volto agora na aula 4, lá embaixo. E vou colocar aqueles comandos que eu preciso para poder inserir a minha referência, as minhas referências bibliográficas. Ok? Pronto, coloquei aqui. Tá bom? Então, quando chegar nessa parte, ele vai fazer a compilação e vai gerar aqui as minhas referências bibliográficas. Não criei ainda o arquivo bibliografia.bib, tá? Então vamos criar esse arquivo. A gente vai lá em cima, arquivo novo, né? E vou criar aqui o arquivo com o nome bibliografia.bib. Foi criado. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Bibliografia.bib. Foi criado. Não tem nada.
Eu vou colocar nele aqui um cabeçalho, tá? Eu vou pegar um modelo aqui, bem arrumado. Vou escrever aqui, ó, referências bibliográficas. Referências bibliográficas, né? Então, vou pegar aqueles exemplos que estavam, aqueles exemplos apresentados na parte teórica e vou colocar tudo aqui, tá bom? Para poder montar o nosso arquivo BIB. Ok, estão aqui, tá? Vou dar aqui uma arrumada para vocês terem assim um ponto de orientação, né, para poder como organizar o arquivo BIB, né? Esses aqui são comentários. Aqui são artigos. Que são análise de eventos científicos. Referências em sites. Aqui vem uma dissertação de mestrado. Tese de doutorado. Ok, montei aqui meu arquivo BIB. Vocês podem usar esse aqui como modelo. É só vocês apagarem ou ir criando, acrescentando também, tá? Para cada livro, você vem aqui embaixo e cria um outro. Tá? Eu vou escrever aqui um exemplo para vocês verem, tá? Eu vou pegar aqui uma referência que eu já conheço, tá? Um livro que eu conheço. A autora é Neide, cálculo numérico. Então aqui é Neide Bertoldi Franco. Quem edita, quem publica o livro é a Pearson. Ano 2006 também. Tá? Então é só ir acrescentando aqui os livros. Tá? Uma observação também. Embora eu tenha colocado, não vai gerar problema, mas se vocês quiserem, não precisa colocar essa vírgula final. Tá? Você não vai ter mais nada depois, mais nenhum dado depois dele. Tá? Então vou fazer o seguinte, ó, aqui por questão de estética, eu vou tirar. Se quiserem manter, não vai gerar problema, tá? Não tem problema. Tá? Mas é só no último, tá bom, pessoal? Só no último. Ok. Então tá aqui organizado. Então temos aqui as nossas referências bibliográficas. Ok? Então, vamos agora colocar isso aqui em prática, né? Foi preparado. Vamos agora lá na aula 4. Então eu vou inserir aqui um lugar, ó, por exemplo, aqui no final aqui desse parágrafo, tá? Do parágrafo que fala no final do primeiro parágrafo, né? Quando acaba aqui na palavra biologia, né? Então vamos lá. Isso aqui é segundo Burden, né? Aí ó, cite, eu vou colocar aqui minha referência, né? Olha que interessante. Ele já está mostrando aqui, ó, o overleaf já está mostrando as referências que eu tenho, né? Aqui no caso é o Burden 2008. Então clico aqui, pronto, já colocou. Tá? Então o que vai acontecer quando eu compilar? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. Compilando, espera um pouquinho. Ok, olha só. Olha que interessante, ó. Eu pus aqui, só para exemplificar, né? Segundo Burden. Aí ele põe na frente o número referente à referência, tá vendo? O que eu vou fazer? Agora eu vou lá, então agora, para me saber o que é referência 1, eu vou lá nas referências, olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui a minha referência 1. Ok? Vamos pegar uma outra referência e colocar junto.
tá? Aí esse aqui eu já vou colocar no final do próximo, aqui do próximo parágrafo, quando aparece a palavra software. Tá? Então vem aqui. Então, vamos colocar segundo. O segundo é Neide. Ou na verdade Bertoldi, né? Que é o sobrenome. É Franco, né? Segundo Franco, né? Porque o sobrenome é Franco. Então é barra cite. Aí eu vou escrever lá aqui, ó, o nome da palavra do rótulo. Tá lá, Neide. Tá? É aquele rótulo que aparece lá que eu havia explicado para vocês. Vou voltar um pouquinho aqui, ó. Aliás, aqui, na bibliografia, ó, Neide, tá? É o rótulo, ó. Que é o rótulo, né? A chave de chamada. Volta no quadro. Então, tá aqui. Agora ele vai aparecer. Vamos lá recompilar. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, apareceu, ó. Tá vendo? Franco 2. Olha o Burden tá aqui em cima, ó. Do Burden, opa. Aqui, pronto. Tá aqui, ó, Burden 1, né? Ó, outra referência, né? Ó, tá aqui embaixo. Tá certo? Tá aqui embaixo. Vamos colocar aqui agora mais uma outra referência aqui após esse unitário, né? De acordo com de acordo com o que consta de acordo com o que consta no artigo desenvolvido por o de acordo com o que consta em Santana, né, que é aquela dissertação de mestrado, né? Coloquei aqui. Eu citei, pus a chave, né? Eu compilar. Vai aparecer outra referência aqui. Olha lá, pronto, apareceu. Se olhar aqui embaixo, ó. Tá, tá vendo? Isso aqui é uma exemplificação de como é que vocês vão inserindo. E assim vai, né? Vamos pegar esse aqui e apagar. Eu vou pagar aqui. E vou colocar tudo junto. Eu vou colocar lá. Eu vou colocar todas aquelas referências. Ó, tem a Neide. Tem o Santana 2008. Santana 2001. E aquela referência lá que é aquele site, né? Vamos ver o que vai acontecer quando eu compilar. Ó, tá vendo que ele colocou 1-5? Aqui, ó, Burden 1-5. Por que isso? Porque são 5 referências juntas, né? Ou seja, vai da referência 1 até a 5. O que faz isso aqui acontecer? É aquele comando que eu ensinei para vocês aqui, ó. Sort, que esse é comercial, compress. Tá bom? Se eu não colocasse essa opção aqui, o que ia acontecer? Ele ia colocar assim: 1,2,3,4,5. Então, dessa forma, você coloca do começo até o primeiro e o último. Então, tá aqui embaixo, ó, tá tudo aqui embaixo. Ó. Tá vendo? Existem outras referências, outras formas de outros estilos de bibliografia, tá?
Por exemplo, tem essa outra aqui, é muito parecida. Esse BAB UNSRT. Ó, ele põe desse jeito aqui. Tá? O interessante é que ele coloca em ordem o, em ordem alfabética de acordo com o sobrenome. Ah, interessante. O que acontece se eu colocar aqui, ó, LF? Se eu inverter. Aliás, é o contrário. FL. Ó, esse aqui é o estilo, tá? Ele escreve o nome inteiro dele. Tá vendo? Ele escreve o nome inteiro. Tá? Outra coisa, tá vendo esse E que aparece aqui, ó? Aparece porque eu tô usando o papel, né? Aliás, porque não é o papel, o pacote, né? O pacote Babel Bib. Tá bom? O que acontece se eu usar o pacote Bab Alpha? Aí já, o estilo já é outro. Tá? É que cima ele muda. Tá bom? O que eu mais gosto de utilizar, eu em particular, esse ABBRV. Ok? Esse ABBRV. Eu mais gosto de colocar. Tá certo? Vamos aqui tirar esse aqui tudo junto. Né? Vamos colocar em outros lugares só para vocês verem como é que fica. Ok? Ó, aquele pacote do CETAN, né, que é Comprehensive Text Ensure Network. Né? Vê aqui. Vamos ver. Archive, né? Não é Ensure não, Archive, né? The Comprehensive Tech Archive Network. Né? Bom, aqui em cima está acusando erro, tá vendo? Vamos ver que erro que é esse. Começo, olha. Pessoal, o que aparece em vermelho, porque é erro mesmo, tá? Só que o overleaf ele tem um parâmetro de compilação que passa por cima dos erros. Qual que é o erro que está acusando? Ó? Aqui tá faltando o pacote URL, que não foi colocado. Tá? Então vamos lá colocar. Então vamos lá no arquivo de estilo e acrescentar o pacote que nós não colocamos, né? User package. Chama URL. Ok? Vamos ver o que acontece agora ao compilar. Pronto. As outras duas coisas que eles estão falando aqui, ó, tá? É só mesmo, eles são alertas, tá? Warnings, tá? Vocês não precisam se preocupar, não. É muito comum acontecer warning, tá? É muito comum acontecer warning. Então, assim, o warning não é crítico, tá? Ele não é crítico. Mas apareceu uma faixa vermelha aqui, aí já é problema. Tá? A faixa vermelha, aí é bom vocês corrigirem. Embora na compilação o overleaf passou por cima, porque usou um parâmetro de compilação que passa por cima dos erros, tá? Não é bom deixar erros lá não, ok? Vai lá e observa, ok? Warning vocês não precisam se preocupar não, ok? Agora, toma cuidado também, porque tem algumas warnings que é bom vocês observarem e verificar, tá bom? Por exemplo, às vezes vocês estão trabalhando com equações e essas equações vocês repetem o rótulo, entendeu? O label da equação. Nos warnings eles acusam isso. Olha, tem duas equações com o mesmo nome de referência, com o mesmo label, tá?
ou múltiplas referências com o mesmo label. Isso é perigoso, porque às vezes você está usando o nome de uma referência que não é o que você quer se referir. Então toma cuidado com isso. Ok? Agora, tem ordem que não é crítico não e não vai gerar problema. Tá certo, pessoal? Então, aqui com essa explicação que eu dei aqui agora, tá? Vocês vão conseguir montar os seus arquivos de referências. Tá bom? Vocês conseguem inserir as referências. Tá? Um detalhe que eu chamo a atenção aqui são limitações. Esta pesquisar, né, como eu falei para você que o LaTeX é um organismo vivo e sempre surge coisas novas para ele. Só que o BabelBib, que é o pacote de correção de acordo com o idioma, ele é importante para a gente aqui, para o nosso idioma, né? Por quê? Como eu falei, ó, olha aqui no caso aqui, ó, a referência 2. Tem esse E, que aparece aqui, ó, né? O primeiro autor e o segundo autor. Se vocês não usassem o pacote BabelBib, aqui ia aparecer AND em inglês. Mas o problema do BabelBib é que ele tem poucos estilos, é o que chama de Bib Styles, né? Bibliografia Styles. Ele tem poucas. Tá bom? Deve ter mais ou menos umas 6 ou 7. Ok? Aí, se for usar outras, tá? Porque existe muito mais do que 6 ou 7. Se for usar outras, aí eu peço para vocês pesquisarem um pouco mais, mas só que aí vocês vão ter um pouco de limitação com relação ao idioma. Mas eu reitero, né? Como eu falei que todo dia está surgindo algum pacote novo, pode ser que recentemente tenha surgido algum pacote que permita contornar esse problema, tá? Da questão do idioma, tá bom? E que pelo menos o BabelBib já resolve. Ok, pessoal? Então era isso que eu queria falar para vocês sobre inserção de referências bibliográficas. Não tem muito mistério não, tá? Eu só chamo a atenção, vou também chamar a outra atenção aqui muito importante. E o bom de você usar o BibTeX é que você concentra todo o seu histórico de pesquisa ao longo dos vários anos que vocês vão desenvolvendo, né, em um único arquivo. Tá bom? Então, pesquisador, a pessoa vai lá, terminou lá a sua pós-graduação, né, ou mesmo antes de começar a pós-graduação. No momento que ele vai desenvolver os seus primeiros artigos, seus primeiros trabalhos, já começa montando o arquivo .bib, né? E vai, ao longo dos anos, só acrescentando. Acrescenta artigo, acrescenta livro, acrescenta tudo, vai acrescentando. Vai acrescentando. Tá bom? Livro, artigo, referências, insights, referências em anais de eventos, e assim vai. Né? Então, assim, ao longo da carreira, né, ele vai acumulando muitas referências e fica tudo em um único arquivo. Tá? Bastando depois, para poder referenciar, coloca o arquivo bib onde tem que estar, e aí ele vai lá e busca a referência. Ok? Como eu já havia falado anteriormente, isso aqui fica hospedado, a videoaula fica hospedada no YouTube. Né? Então, logo abaixo do vídeo aparecem descrições. Tá bom? Aparecem descrições. Nessas descrições eu vou colocar referências de locais onde vocês podem obter mais informações de como trabalhar com referências bibliográficas. Tá? Aconselho vocês darem uma olhada lá. Um outro ponto importante, bem interessante aqui, tá? Existem softwares que foram desenvolvidos só para poder gerenciar o arquivo bib, tá? Ele é visual, tá? Ele é visual. Eu vou citar um aqui, tá? Tem o JabRef. O JabRef, ele é um software, tá? Que ele foi desenvolvido justamente para você poder lidar com referências bibliográficas. Você pode construí-lo. Tá? Ele tem os campos lá, né? Autor, escreve, você vai lá e digita. O título, você vai lá e digita, tá bom? E assim vai. Ok? E aí, o que acontece? Vocês não precisam ficar pegando o arquivo .bib, tá, ok? O arquivo .bib, e ficar montando ele à mão, assim, desse jeito aqui como foi apresentado, né? É claro que aqui eu colei, né? Eu já tinha pronto, eu colei,
mas se não tivesse, eu teria que chegar aqui e digitar, né? @article, colocar os dados e tudo mais, tá bom? Mas é claro que o JBRF você teria que colocá-lo, você faria no seu computador, uma vez montado, vocês teriam que fazer o upload, né? Para levar esse arquivo, o arquivo .bib para dentro do Overleaf, para poder utilizar lá. Ok, pessoal? Bom, então eu fico por aqui, né? Temos mais assuntos ao longo do curso, né? O próximo assunto com o qual nós iremos trabalhar é a inserção de figuras. Ok? Então, pessoal, até a próxima videoaula.